Lembrou de pegar o seu chá, o seu café, a sua água, o seu suco, para a gente se encontrar para mais um bate-papo. Esses bate-papos têm sido muito de um lado só, né? Eu só que falo. Mas eu tenho procurado trazer os assuntos que vocês me pedem. Veja se está bom para vocês, que delícia. A presença de cada um, olha só quanta gente. Que delícia, muito bom. Sejam bem-vindos. Boa tarde. 5 horas, hora do chá, hora do nosso BBB, do bate-bola com a Beth. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que uma das minhas seguidoras trouxe. Eu achei assim uma pergunta muito curiosa e resolvi também com chazinho, olha só. Resolvi abordar essa questão trouxe alguns pontos para reflexão, né? E aí cada um vai caminhar como quiser e puder. Mais um gole de chazinho e já começamos. Hoje eu trouxe uma xícara antiga, daquelas bem antigas mesmo, da vovó, por causa da história da memória. A gente está falando de memórias e aí eu quis trazer uma memória aqui. Essa xícara foi, imagina, minha mãe ganhou de presente de casamento. Se meus pais, né, se meu pai estivesse vivo, eles já teriam completado 70 anos de casado. Esse ano completariam 71 anos de casados. Então, antiga. Vamos lá, vamos começar nossas reflexões. Então a pergunta que eu achei fascinante foi essa sobre memórias. A pergunta foi assim: como construir memórias afetivas com as nossas crianças? Eu achei tão interessante porque me fez refletir sobre, afinal, o que é a memória, né? Como que a gente constrói memória, que memórias que ficam e como que ficam, se ficam diferentes dependendo das pessoas ou não. E eu acho que essas perguntas eu gostaria que vocês também refletissem sobre as suas memórias, né? De onde que elas ficam, relíquia de família, é isso aí. Então vamos lá. Vocês já sabem que ser assim, quando a gente fala uma pessoa tem boa memória, geralmente é a pessoa que lembra dos detalhes, que lembra dos fatos, dos números, né, das palavras, tal. Quando eu estou com uma memória está ruim, então é que você não está se lembrando direito. Então essa história de lembrança e memória é muito interessante, porque a gente se ilude achando que memória ela é assim 100% real, né? Foi o que aconteceu, o fato é verdade. A nossa memória é 100% fiel ao que aconteceu e àquela verdade. E não é isso, né? Então vamos aqui lembrar que a nossa memória, ela não é real, necessariamente. A gente lembra da nossa interpretação de alguns aspectos do nosso ponto de vista de alguma coisa que nos aconteceu. Então, é muito comum pessoas diferentes que passaram pela mesma experiência terem memórias diferentes, terem sentimentos diferentes, até às vezes formarem crenças a respeito de si mesmas, da outra pessoa que estava envolvida naquela memória, daquela situação, daquele lugar, diferentes. Então, trazendo para os dias de hoje, o mundo todo está passando por uma pandemia, né? Uma situação catastrófica, histórica, desculpem, engasguei aqui, gigantesca, que está afetando todas as pessoas do mundo. Isso não nos impede de termos percepções diferentes da mesma situação. Então, como eu enxergo a pandemia, provavelmente é diferente de como você enxerga, de como seu filho ou sua filha enxergam, como outras pessoas da sua mesma família, mesmo que vocês estejam vivendo na mesma casa. Outro dia, eu conversei sobre adolescência, né? Estávamos aqui numa live sobre adolescentes. E para os adolescentes, a pandemia, ela tem sido muito dura,
Porque para eles essa constatação, essa necessidade do outro, dos grupos, dos amigos, dos encontros, das baladas, né, dos esportes, dos abraços, as paqueras, os beijos, isso é importantíssimo. Não que não seja importante para outras idades, mas adultos e idosos vão olhar para a pandemia com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais, um pouco mais, né, gente, dentro do possível, um pouco mais de sabedoria, no sentido de saber que tudo passa, que isso vai passar também. As crianças, aqui que eu queria trazer a história da memória, pandemia e crianças. Dependendo das crianças, dependendo do lar onde essas crianças estão inseridas, já que elas não estão podendo ir à escola, se for um lar que tem um ambiente agradável, pode ser que elas tenham, que elas se lembrem desses anos, né, de 2020 e 2021 com uma memória muito positiva. Porque é interessante que para as crianças o fato de ter adultos em casa, com mais adultos em casa mesmo que trabalhando, mesmo que ocupados, né, terem os irmãos mais velhos em casa, enfim, ter mais gente em casa, mesmo que confinados, mesmo que frustrados porque não podem ir à escola, praticar esporte e tudo mais, para algumas crianças, para muitas crianças, isso pode trazer boas memórias. Então vamos refletir um pouquinho assim do que a gente costuma lembrar. Dizem que as nossas memórias, elas são muito fortes quando a gente passa por grandes emoções. Por isso que todo mundo lembra das tragédias, né? Ou das grandes mudanças. Então, não sei da sua idade, você vai lembrar de fatos como, por exemplo, sei lá, a morte do Ayrton Senna, que foi um grande herói brasileiro. Ou, sei lá... Ele até fez aqui uma listinha de fatos pra gente, ó, tá vendo? Eu não tô lembrando, tô confiando aqui na minha memória. Enfim, são muitos os casos que podem afetar a nossa memória, né? Que podem, que a gente pode ou não lembrar, tá? E eu queria comentar 3 que nos ajudam a lembrar. Então, são isso que eu falei das emoções. O fato da gente... ter ficado muito chocado, porque aquilo foi uma grande novidade, né? Uma grande mudança. O fato da gente ter ficado muito feliz, porque aquilo foi assim, então, lembrar de um dia, de uma festa, de uma comemoração, de uma celebração, né? Por isso que os casamentos, as formaturas, os aniversários a gente costuma guardar na memória. E também coisas muito tristes, as perdas, as tragédias, os acidentes. Então, tudo isso causa, né, assim, um registro na memória, na nossa memória. Então, os fatos ligados às emoções, ligados aos lugares e ligados às histórias, às narrativas. Então, a nossa memória, ela vai ficar mais sólida, assim, mais solidificada quando ela vier acompanhada de um contexto. Vou explicar melhor. Algo aconteceu. E você precisou contar sobre aquilo que aconteceu. Isso reforça a sua memória. Você começa a guardar mais detalhes porque você contou aquela história. É que nem quando a gente está estudando para uma prova difícil e a gente precisa decorar algumas palavras de uma fórmula, alguns números de uma fórmula. A gente costuma criar uma historinha, uma musiquinha. Vocês já viram professores usando essa estratégia, né? Esse é um jeito da gente memorizar com mais facilidade as coisas. Então isso vale para nossa vida também. Nós vamos nos lembrar de coisas que aconteceram na nossa vida, ou, né, nós estávamos envolvidos de alguma forma com alguns fatos da vida, quando esses fatos estão carregados de emoções, quando tem esse significado assim histórico, social, esse contexto, e quando essas experiências, né, elas trazem algum sentimento muito forte. Como a gente está falando de memórias afetivas, né, que foi a partir dessa pergunta do como construir memórias afetivas com os filhos, com as crianças, então eu quero refletir com vocês que o afetivo está ligado ao amoroso, ao amor, ao afeto, e o melhor jeito da gente trazer essas memórias afetivas é a gente garantir
foco e atenção para cada situação, ou para situações pelo menos que a gente quer que fiquem marcadas, registradas na memória dos nossos filhos. Isso pode precisar, então, que aconteçam mais de uma vez, que sejam recorrentes. Porque às vezes, uma única vez, aquilo não fica gravado na memória. Foi só mais um fato da vida, aconteceu, tal. Agora, se é uma rotina, se é um hábito, se acontece com frequência, naquela mesma forma e gera aquele mesmo tipo de sentimento, aquilo fica marcado na nossa memória. Questão bem desafiadora, a consequência natural com desrespeito de um animalzinho. É que isso não tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, né? Mas vamos tentar relacionar. Peraí, Liliane. Falta de respeito com animalzinho. Essa criança que está faltando ao respeito com o animalzinho, ela provavelmente não desenvolveu ainda a habilidade da empatia, que é aquela habilidade de você se colocar no lugar de outro, e no caso, né, de um animal. Então, ela talvez não faça com uma pessoa, com outra criança ou com outro adulto, o que ela vem fazendo com esse animalzinho, porque ela acha que esse animalzinho não está sentindo. Como ele não verbaliza, os animais não verbalizam, essa pessoa talvez ache que esse animalzinho não está sentindo. Então, um jeito, para voltar no assunto aqui, memórias afetivas, né, que nós estamos aqui em outro assunto, talvez a gente pudesse mostrar para essa criança que os animais sentem sim através dos filmes. Existem filmes maravilhosos, né, que falam, que trazem histórias de animais. Eu não sou muito boa para nomes de filmes, mas lembram daquele do Marley? Não tinha do Marley? E tem um outro também de um cachorro que frequentava a mesma estação de trem depois que o seu dono faleceu. Também não lembro qual que é o nome da história. Enfim, existem vários filmes ótimos com animais. E talvez assistir um filme desses com essa criança e mostrar o quanto os animais são queridos, amados, inteligentes, né, amigos, importantes para nossa saúde mental, pode ajudar a desenvolver nessa criança essa empatia, esse respeito pelos animais. Não sei se eu te ajudei muito hoje, Liliane, mas depois, se quiser, a gente pode se aprofundar nisso num outro dia. Queria voltar aqui a falar sobre as nossas memórias afetivas, porque é assim, as memórias, elas vão estar ligadas também a atender as nossas necessidades básicas. Então vamos lá. Vocês sabem quais são, né? Todo mundo deve conhecer aquela pirâmide de Maslow, tal, não vou nem falar muito disso. Sono, a gente está alimentado, a gente não está cansado, exausto, com sono, não está com fome, não está passando nem frio nem calor, não está com dor, se sentir num ambiente seguro, né? Então essas necessidades básicas, quando elas estão atendidas, você consegue ter mais prazer, você consegue ter prazer, você consegue curtir aquela experiência, senão não. Então é muito importante que a gente garanta que os nossos filhos, para eles terem memórias no futuro, né, afetivas, de uma época em que nós estamos vivendo, com situações tão desafiadoras, tão complicadas, é importante que a gente traga aqueles sentimentos que a gente quer que eles lembrem: a alegria, o humor, o prazer, a tranquilidade, a leveza, a diversão, essas emoções que a gente quer vivê-las hoje. E a gente quer lembrar de que a gente passou por isso, de que a gente sentiu isso. E não só o medo, o estresse, a insegurança, a ansiedade, o nervosismo e todos esses sentimentos que estão tão corriqueiros nos dias, né, hoje em dia. Então, eu vou fazer um exercício com vocês agora, assim, quero pedir que vocês pensem em uma situação, em um adulto que tenha marcado, que você tenha tido qualquer experiência com esse adulto e que esse adulto tenha te marcado positivamente na sua infância. Pode ser qualquer coisa. A primeira pessoa que pensou, que passou pela sua cabeça. Aquela tia muito gostosa, muito legal, que sempre brincava com você. Aquela professora muito carinhosa que, sei lá, fazia o que lá com você. Aquele pai
ou aquele vô muito acolhedor que te colocava no colo e contava histórias. Não sei, não sei. Você que vai pensar aí, eu quero que você... Ai, que bom, Liliane, te ajudou um pouco sim com essa história, que bom. Isso, olha, já estão pensando aí em pessoas. É isso mesmo, a bisavó, a avó, o que vocês quiserem. Eu quero que vocês procurem lembrar o que você lembra dessa pessoa, né? Você lembra, é do cheiro? É do cheiro, talvez, da comida dela, do cheiro do perfume dela, é da voz, é do tom de voz, é do gesto. Tinha alguma coisa, por exemplo, eu lembrei imediatamente aqui de um avô, imagina, eu convivi com esse avô pouquíssimo tempo, mas eu tenho essa lembrança gostosa dele me pegar no colo. Eu lembro dele sentado, assim, não sei, num banco alto, não era uma poltrona, e ele me colocava assim na perna dele e ficava com a minha mãozinha, sabe aquelas brincadeiras que os avós faziam de ficar assim correndo, né? De cadê o toucinho que tava aqui? E ficavam contando aquelas musiquinhas, aquelas historinhas e tal. E eu achava aquilo divertido, gostoso. Enfim, eu tenho esse carinho, assim, essa memória gostosa. Então, eu quero que você procure se lembrar o que era essa memória. Então, por que isso? Porque as nossas lembranças afetivas, as nossas memórias, a nossa criança interior vai nos ajudar a criar memórias afetivas para os nossos filhos. Por exemplo, se a sua criança interior estiver muito ferida, passou por situações muito difíceis, muito desafiadoras, e ela precisa de um colo, né? Ela tiver ferida, poxa, não tenho lembranças boas da minha infância. Olha que oportunidade. Essa é a grande chance, a grande oportunidade que os nossos filhos nos dão. Ou os nossos alunos, ou as crianças que a gente convive. A chance de resgatar e de curar e de cuidar e de demonstrar que a gente se importa com as nossas crianças interiores, com a nossa infância. Aí você vai falar, mas não posso mudar a história. Pode sim. Pode, porque a nossa memória, como eu disse, comecei falando, a nossa memória ela não é tão fiel, ela não é tão verdade assim, é o que a gente lembra. O que a gente conta, o que a gente lembra, são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos foram criados por situações, por ações, por sentimentos, por histórias, por coisas que aconteceram. Mas do jeito que eles ficaram registrados, podem ser que eles não sejam fidedignos ao que realmente aconteceu. Então a gente pode mudar as nossas memórias. A gente pode criar novas memórias. A gente pode procurar desenvolver dessa empatia que eu comentei agora há pouco, de tentar se colocar no lugar de outras pessoas naquela situação, né, na nossa infância, para poder até ter um pouco de compaixão, de empatia e aí sim de autocuidado. Porque a base, né, da gente conseguir desenvolver boas memórias com os nossos filhos é que a nossa confiança, a nossa criança interior esteja cuidada, se sinta acolhida, se sinta feliz. E que se ela tá ferida, isso não significa que você não vai, minha criança tá ferida, eu tive uma infância muito ruim, muito pesada. Tá tudo bem, dá tempo de cuidar da sua criança interior e dá tempo de você fazer novas memórias agora com seus filhos, sabe? É isso, do carinho do meu pai quando eu tava com dor de estômago, de que, olha, você lembrou de uma avó aqui, uma bisavó que era exímia contadora de histórias. É isso, gente. Então, a gente lembra das histórias, a gente lembra das emoções que surgiram com a gente lembra de algumas coisas assim que nos fazem, né, essa memória emotiva, que nos fazem muito bem. Então, fica aqui um convite para esse autocuidado, sabe? A consciência do que você faz, do que você pensa, de como você se sente, de quais são os seus comportamentos. Esse autoconhecimento, essa autoconsciência vai te ajudar a desenvolver uma empatia com seus filhos para poder ajudar a desenvolver neles também, né, esse verdadeiro cuidar.
essa verdadeira amorosidade, importar-se, demonstrar que você se importa. A gente precisa e pode, né, como eu disse, cuidar da nossa criança interior ao cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos. Porque eu não canso de repetir que ter filhos é a chance que a gente tem para lidar com as nossas questões da nossa infância, da nossa adolescência, sabe? A gente pode mudar padrões de comportamento, porque eu não sei vocês, mas eu ainda tenho crenças, até hoje, adulta, imagina, mais de 50 anos, que foram formadas lá na minha infância. E às vezes essas crenças, elas são o que a gente chama de crenças limitantes, porque elas são equivocadas. Vou dar um exemplo. Pode passar pela nossa cabeça coisas do tipo, eu não consigo, ninguém me escuta, ninguém me ama nessa casa, eu sou muito pequena, eu não sou boa em tal coisa, sabe? Ou tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa prefere não sei quem, meu irmão, minha irmã. Ou, já sei, para eu conseguir isso, eu tenho que vencer eles pelo cansaço, assim, eu vou insistir até que eu vou conseguir. Eu não sei qual que é a crença, mas existem crenças que são a respeito de nós mesmos, crenças a respeito das outras pessoas, de como conseguir as coisas que a gente quer. E a gente acaba desenvolvendo comportamentos na nossa infância que reforçam essas crenças e que a gente acredita até a vida adulta. Então, quando você está disposto a mudar de comportamento, por exemplo, dá um exemplo, vai. Uma pessoa que, para conseguir a atenção dos pais, gritava de criança. E que cresceu adulto, hoje já nem associa mais essa história, essa memória de que quando eu percebia que meus pais não estavam me dando atenção, eu precisava gritar, fazer uma birra, porque aí eu conseguia a atenção deles. Só que é essa pessoa que hoje acha que para convencer o outro precisa gritar. Que para conseguir que o outro atenda aos seus desejos, né, às suas ordens, precisa gritar. É a pessoa que acho que a gente chama de pavio curto, mas não é porque ela tem essa crença lá da infância, de que esse é um jeito que eu consigo a atenção dos outros. Esse é um jeito que eu consigo ser ouvida. Só assim eu consigo ser ouvida. Então a gente consegue mudar sim os nossos padrões de comportamento se a gente quiser, primeiro, né? Senão não consegue, tá? Mas se a gente realmente quiser, é com exercício de autoconsciência, de autoconhecimento. Às vezes, você vai falar, então eu preciso de fazer terapia? Talvez a terapia te ajude, mas não necessariamente. Talvez um bom bate-papo com alguém que te conheça bem, sabe? Com uma amiga de confiança, uma irmã, uma pessoa que você tenha confiança, né? Namorado, marido, sei lá. Alguém, né? Uma pessoa que você possa desenvolver a sua autoconsciência, o seu autoconhecimento. É isso. A nossa neuroplasticidade, a neuroplasticidade do cérebro permite essa mudança de comportamento. Permite que a gente consiga cuidar da nossa criança interior, cuidar das nossas memórias de infância e planejar formas de criar novas memórias para o futuro. Novas memórias com os nossos filhos para o futuro. Então, vou convidar outro exercício agora. Você fez aí um exercício de ir para o seu passado, né? Pensando em alguém que te fez bem, de memórias afetivas da sua infância. Agora, eu devia até ter pedido antes para você localizar uma foto sua de infância. Depois você faz isso, tá? Eu trouxe uma minha, gigante, ó, que eu achei semana passada. Olha essa foto gigante, quer dizer... Minha de aqui com 5 aninhos. Minha filha que adorou essa foto. Ela até postou lá no Insta dela. Então, essa foto tem 50 anos, gente. Que eu vou fazer 55 esse ano. Em setembro. Olha só. Essa menininha aqui, há 50 anos atrás. Tinha 5 aninhos. E ela... Eu quero que você depois olhe para uma foto sua e procure... Se lembrar dessa, olhar para sua criança, né, essa foto sua de criança, seja lá qual for você tenha, procure se lembrar como era a sua infância, né? Como que você se sentia, o que você gostava de fazer, quais eram as pessoas que te traziam segurança, tranquilidade, que você percebia que eram pessoas que gostavam, que se importavam com você, quais as pessoas que não.
como isso afetou a sua vida, o que essas pessoas que demonstravam que se importavam com você e que você tem boas memórias, né? Que você tem uma memória afetiva boa com essas pessoas, o que elas faziam? O que elas falavam? Vocês tinham algum ritual? Tinham algum hábito? Por exemplo, quando eu olhei para essa foto, olha que interessante, eu lembrei que eu tô de uniforme. E eu lembrei desse bichinho aqui, por incrível que pareça, de uma atividade que essa professora na escola, imagina, o que era isso, Jardim da Infância? Ela fazia com a gente. Ela entregava um bichinho desses, assim, brinquedinhos para cada criança da sala, pra gente, no final do dia, pra gente ficar em silêncio. Olha só a técnica dessa professora. Não podia falar, tinha que ser em silêncio. Podia acariciar o bichinho, podia pôr o bichinho para dormir com a gente, podia ficar só olhando pro bichinho, só não podia falar, porque era a hora de se acalmar, porque era quase a hora de ir embora para casa. Então era um jeito que a professora tinha, sei lá, se a gente lavava a mão, o rosto antes ou depois disso, mas era uma hora que eu lembro que era uma hora de se preparar para a saída. Então tinha esse ritualzinho de cada um na sua mesinha, no seu lugar, com seu animalzinho, aquele silêncio, ela punha a luz mais baixa, a gente saía para lavar a mão, para lavar o rosto, né, para se arrumar, para ir sair de casa, sabe, para sair da escola assim arrumadinho. Enfim, o que eu lembro com carinho é desse carinho da gente, porque era uma surpresa, lembrei agora. A gente ficava com os olhos fechados e a professora entregava. Bom, não importa, gente, a minha memória para vocês, né? O que eu tô querendo trazer aqui é que vocês recuperem as boas memórias de infância de vocês, dessas pessoas, do que foi gostoso. Às vezes eu quis só deixar claro que pode ser uma coisa bem boba. Pode ser uma coisa assim, não precisa ser um evento, aquela minha festa de aniversário, aquela vez, aquela viagem, não, pode não custar nada, sabe? Pode nem ter sido recorrente. Eu tô adorando os exemplos. Olha, memórias que construímos não dá para serem apagadas, mas podemos aprender a lidar com elas, é verdade. Não tenho lembranças, que pena. Mas, isso você pode ainda trabalhar isso. 40 anos atrás eu tenho desse quadro gigante, antigamente era moda, eu acho, né? Apagar uma janela killer, né? Você também estudou, esse assunto foi trazido pelo Augusto Cury, né? Nos livros dele, de educação socioemocional. Apenas criar memória boa que apague um pouco essa janela. Dá pra apagar, dá pra gente cuidar, sim, com certeza. Não tive meus pais gritando comigo, olha, estou aprendendo a ser uma mãe que grita, desaprendendo. Olha, que bom não ser uma mãe que grita. Isso é verdade, o mindfulness nos ajuda muito, isso é autocuidado. Você ter foco, ter consciência no momento presente, você aprender a perceber o que você está sentindo, quais são as suas emoções, a lidar com essas emoções. Então, não só o autoconhecimento e a autoconsciência, mas também a autorregulação, o autocontrole. Isso é a base da inteligência emocional que a gente falou outro dia, né? Então, vamos agora falar de como que a gente pode, afinal, criar memórias afetivas com os nossos filhos. Vou falar de uma ferramenta da disciplina positiva, gente, que é uma coisa antiga, na verdade. Assim, o que eu gosto da disciplina positiva é que tem algumas frases, algumas ferramentas que a gente fala assim que são até óbvias, né? Que todo mundo sabe e que conhece, que é o seguinte. Sabe aquela história de tempo de qualidade? Que você pode chamar de tempo de qualidade, tempo especial, momento especial, dê o nome que você quiser. É aquele período de tempo. Tá? É importante a palavra tempo nessa história, porque a gente não vai criar memória se não tiver tempo, se não tiver conexão, se você não reservar no seu dia a dia, por mais ocupada que você seja, se você não reservar, se você não priorizar, se você não se organizar para ter um mínimo de tempo, você não vai conseguir criar memória. Então a questão do tempo é o seguinte: eu sou super ocupada, meu filho super ocupado, a gente agora tá em casa, trabalhando em casa, fazendo tarefa doméstica, blá, 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 blá. Tá. Se algo é importante na sua vida, você vai encontrar tempo para isso.
pro que realmente importa. Então, não adianta só ficar nessa, um dia, quando eu parar de trabalhar, quando chegarem as férias, quando for, não. Organize-se para que nem que seja, gente, a gente tá falando de 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Mas eu tenho 6 filhos. Tudo bem, 10 minutos por dia, para cada filho, é 1 hora do seu dia, sabe? Então, é muito importante a gente reservar um tempo. E atenção, é um tempo para cada criança. Isso significa, no caso de mais de um filho, um tempo para cada filho. E dizer, verbalizar que você quer ter aquele tempo separadamente é assim, mágico. Vou dar um exemplo típico. Sabe aquelas crises de ciúmes entre os filhos? Que, porque às vezes eles brigam por alguma coisa e ficam olhando pra gente pra ver qual que vai ser a nossa reação, né? Virar pra eles e dizer alguma coisa do tipo, eu sei que vocês conseguem resolver isso sozinhos e olha, tô doida pra chegar a nossa hora de eu contar a história pra vocês. Eles já sabem que você conta 10 minutos de história pra um e depois 10 minutos de história pro outro. Eles já sabem isso, por exemplo, ou não, a idade são muito diferentes. Então você costuma fazer a lição com um, que ainda precisa dessa sua ajuda, desse seu apoio, e com o outro, ele te ajuda, ou vocês gostam de assistir jogar um videogame juntos, ou assistir uma série juntos, não sei. Não importa o que é, sabe, essa atividade. O importa é que você tem essa regularidade. Aliás, tem 3 As, que são uma fórmula para o tempo especial funcionar muito bem. Deixa eu dar uma dica. Primeiro é a atitude, o A de atitude. Eu já vou falar os 3, depois eu explico cada um. Atitude, atenção e autocentrado, que seria o A sós, tá? Então vamos lá. Atitude é deixar claro que aquele tempo que você reservou para aquela atividade com aquele filho ou com aquela filha é um tempo precioso, é um tempo que você não vai fazer mais nada. Você reservou, você vai dedicar, você vai querer criar uma memória que vai ser lembrada por muito tempo naquele momento, naquela atividade, tá? Então a sua atitude não é assim, tem que fazer isso, porque falaram que é importante, então não, aí não vai dar. Ou então não, vamos fazer rapidinho isso porque eu tenho muita coisa pra fazer. Ou então, pode falar, filho, eu tô aqui ouvindo aqui meu celular, mas pode falar. Não, tá. Não é isso. Então a atitude é uma atitude de genuíno, verdadeiro interesse, empatia, disposição, alegria, prazer em estar ali compartilhando aquele tempo juntos. Atenção. Atenção, o segundo A é o de atenção. Foco, concentração. Você não vai se distrair nem com outros filhos, nem com outros adultos, nem com outras pessoas, nem com televisão, com aparelhos, com nada. Você vai, a não ser que vocês juntos estejam fazendo alguma coisa assim. Mas o ideal seria ser um momento sem tela, né? Vamos aproveitar e ter um momento sem tela, um momento de bate-papo, de interação, de conversa, de prazer, de não só uma coisa passiva, de ficarem juntos assistindo uma tela. Então, é um momento que você não vai ter uma competição externa. Você não vai ter alguma coisa que tire o seu foco de atenção do seu filho, da sua filha. O terceiro, quando ele significa autocentrado, porque ele é assim, a sós, é só você com aquela criança. Então não tem outro adulto envolvido, não tem outra criança envolvida. Não, meu filho é adolescente já. Tá bom, você com seu filho adolescente, não importa. Mas é só vocês dois. E aí, se é um filho adolescente, se é um filho mais velho e tem um filho mais novo na história, uma filha mais nova, você pode até dizer, que bom, né, que a gente tá fazendo isso, né? Você pode cozinhar comigo, porque quando você era mais novo, você não conseguia. Isso, para essa criança mais velha, que tá competindo lá com o irmão mais novo, né? Isso, nossa, agora eu já consigo, agora eu já posso cozinhar com a mãe, agora eu já posso fazer um bolo, agora eu já posso, ir de bicicleta, porque eu já sei andar de bicicleta, junto com a mamãe fazer compras, né? Que a gente vai nós duas de bicicleta até o sacolão, sei lá, né? Então, percebam que a sua atitude, a sua atenção e o fato de vocês estarem a sós nesse tempo que vocês reservaram é que vai fazer toda a diferença, tá? Exemplos. Eu tenho uma lista gigante, mas antes eu quero mencionar que o ideal
é que essa lista seja feita por vocês. Chegar um dia pro seu filho, pra sua filha e falar, sabe, filho, a gente tá morando na mesma casa. Você não tem escola, eu não tô saindo pro trabalho, a gente tá aqui ficando, né, junto, mas a gente não tá conseguindo um tempo só nosso. Ah, mas a gente não vai conseguir porque não dá tempo, tal. Então nem que seja uma vez por semana, sabe? Segunda-feira, das 3 às 3h30, enquanto seu irmão tá fazendo a aula de blá 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 blá, só eu e você. O que a gente vai fazer no nosso tempo especial, só eu e você? E aí, vocês sentarem com papel e caneta na mão, você, né, talvez adulto, escreva, fazerem uma lista de coisas que vocês achem que podem ser agradáveis, podem ser prazerosas, gostosas, para vocês fazerem juntos, para se divertir, para passar tempo juntos, qualquer coisa. Deixa seu filho, sua filha dar ideia. Ah, mas é muito pequenininho. Tá bom, então se é muito pequenininho não vai dar ideia. Mas se é uma criança, sei lá, mais de 3 anos, já dá, né? Já sabe dar ideias. Então, vocês aproveitem a criatividade dos filhos, não deixem passar nada. Falou uma coisa esquisita, eu quero viajar pra Lua. Põe a nota lá, quero viajar pra Lua. Depois que você fez a lista, aí você volta. Aí você vai categorizar o que precisa de dinheiro, o que não precisa, o que é possível, o que não é possível, o que dá para fazer nessa época de pandemia, o que tem que deixar para depois, sabe? O que dura aquele tempo que vocês têm, só tem meia hora? Isso aqui, filho, isso aqui demora muito mais do que meia hora, não dá tempo. Mas isso aqui dá. Sabe? Então essa classificação depois da lista do que vocês fizeram, aí vocês fazem juntos, né? Mas juntos elaborarem essa lista do que vocês querem, listar tudo. Eu quero mencionar uma coisa aí sobre a história do dinheiro. É interessante porque no começo as crianças podem achar, né, porque vem de uma sociedade super consumista, que tudo é o que implica gastar, né? Vamos comprar um lanche, comprar um sorvete, comprar um brinquedo, fazer um passeio, ir ao cinema. Não necessariamente, você pode ter uma sessão de cinema em casa. Você pode preparar o lanche em casa. Você pode inventar um brinquedo com sucata, com outras coisas. Vocês sabem que as melhores brincadeiras que estão acontecendo nas casas hoje, né, em épocas de pandemia, são toda essa reorganização dos móveis, né? Que eu tô sabendo, né, de muitas casas, eu mesma vi o meu netinho fazendo isso, de pegar assim as almofadas e transformar num forte, né? Ou então embaixo da mesa com a toalha ali, vira uma cabana, os lençóis, os varais que ficam sendo estendidos. Então toda essa reorganização aí das poltronas, dos sofás, dos tapetes, das almofadas, das redes, das colchas, das toalhas em cima das mesas, né? Estão virando cabaninhas maravilhosas, estão virando cantinhos, as caixas de papelão que as crianças acabam dando mais importância do que o próprio brinquedo, estão virando, né, desde carrinhos, caminhões, naves espaciais, casinhas e tantas outras coisas incríveis. Então, quando realmente precisar de dinheiro, o que vocês podem combinar com os filhos de vocês isso é possível? Vale a pena a gente economizar dinheiro para isso? Vamos deixar para fazer isso daqui a quanto tempo, quando a gente conseguir juntar o dinheiro para conseguir isso? Para conseguir comprar isso, ou ir nesse lugar, ou enfim, né? Então, isso também, olha que lição legal de aula de educação financeira, né? Que vocês têm essa oportunidade. Mas enfim, toda essa classificação de pouco tempo, muito tempo, tal, você vai escolher, vai definir, vai fazer uma lista e vai escolher. Olha, essas coisas que nós escolhemos, que dia que a gente vai fazer, que horas que a gente vai fazer. E já combinarem e terem esse ritual, essa prática, sabe? Vou dar alguns exemplos, tá? Jogos. Gente, quem não gosta de jogo? Vai, você pode até falar, eu não sei jogar xadrez, não sei jogar dama, não sou muito boa com jogos, assim, mais elaborados, né? Mas não é possível que não tenha algum jogo de tabuleiro, algum jogo de cartas, algum dominó da vida, jogo da memória. Sabe, tem um clássico que eu já falei outras vezes, quem me conhece já ouviu, que é o Rummikub. Eu amo esse jogo. Ensinei para minha filha, para os meus enteados todos, assim, já tá passando gerações que a gente joga Rummikub. Todas as vezes que a gente se encontra tem campeonato de Rummikub.
Então, jogos. Ponha jogos na sua lista porque vale a pena ensinar. E às vezes, gente, eu tô falando de jogo que pode ser joguinho de você sabe jogar o quê? Bola de gude? Joga, ensina seu filho a jogar bola de gude. Você sabe jogar o quê? Dominó, que eu falei? Memória? Joga, qualquer coisa, sabe? Jogo. É isso. Quando, na linha do jogo, brincadeiras. E aí, vale as brincadeiras da sua infância. Você pode ensinar seu filho a pular corda, porque dá pra pular corda até no ambiente minúsculo de casa. Ah, mas vai sair quebrando as coisas. Então escolhe, né? Veja se dá, se é possível, se não, você adapta o jogo, não faz esse daí jogo. Mas tem algumas atividades assim esportivas, né? Alguns jogos, algumas brincadeiras que dá pra fazer em qualquer lugar. Então, dependendo da bola, até jogos de bola, né? Ou se você tem algum lugar que você pode passear com segurança, passeio de bicicleta, um passeio de skate, uma caminhada, um ping-pong, tem algum lugar que você possa levar para nadar, não sei, tá? Então pense aí numa atividade esportiva. Um dos meus favoritos, né? Falando em passeios ainda, são esses passeios mais simples do cotidiano. Você precisa ir na padaria, você precisa ir na farmácia, você precisa ir no supermercado, no sacolão. Leva seu filho, leva sua filha. Porque o passeio não é só o ir comprar e fazer. Sabe o trajeto, a caminhada, as conversas? É uma criança pequena, parar para observar as formiguinhas na árvore, parar para observar a borboletinha passando, o sol, a sombra, o calor, o frio, como é que estão as nuvens no céu. Isso, esse é o segredo, esse é o prazer, é o processo, não é o ir comprar o pão na padaria. Lógico que pode ser um prazer chegar lá e comprar um pãozinho, voltar para casa e preparar um lanchinho, né? Isso vale para o sorvete, para pipoca, para pizza, que vocês podem fazer juntos e tudo mais. Então, veja que a atividade em si pode ser, seja prática, né, e criativa, e use também esse tempo especial para coisas que são úteis para você. Ah, eu não tenho tempo, eu só tenho, o único tempo que eu tenho que fazer uma compra. Tá bom, então leve seu filho fazer essa compra com você. E aí ele já vai aprender coisas tão importantes da vida, né? Não só a educação financeira, mas a saber escolher uma fruta, se for o caso de ir num sacolão, e outras coisas do tipo, tá? Então, isso sem mencionar os lugares que a gente tipicamente leva as crianças, né? Os parques, as praças, os clubes, enfim, os museus. Mas isso, dependendo da região, da cidade que vocês estão, pode ou não pode fazer isso. Bom, histórias. Eu pus na minha lista aqui histórias e grifei assim, porque lembra que eu contei que a nossa memória guarda histórias? A nossa memória ama histórias, guarda histórias. Então, por isso que os nossos filhos gostam quando a gente conta a mesma história várias vezes. Todas as crianças têm um livro favorito, adoram ouvir histórias. Se você não é muito de livros e de histórias, existem revistinhas. Não é possível que você não goste de revistinhas, né? Então, aposto que você gostava, ou, né? Não sei. Bom. Quadrinhos, né, revistinhas, histórias que você pode, se não quiser contar, você pode ouvir, você pode assistir desenhos, pode assistir filmes, pode assistir programas, pode inventar histórias, sabe? Pegar os brinquedinhos, os bonequinhos. Aliás, essa brincadeira livre das crianças, lembra que eu falei aí dos lugares que eles, né, fazem nas casas com as almofadas, com os... Pegar os brinquedinhos, criar histórias, criar personagens. Aqui a casinha desse meu personagem, dessa minha boneca, desse meu boneco. E ó, não tem essa frescura de achar que só as meninas brincam de casinha, tá? Os meninos também brincam de casinha. Do mesmo jeito que as meninas também podem brincar de carrinho e tudo mais, né? Enfim, eu não sei se vai ser brincadeira, se vai ser uma atividade esportiva, se vai ser um passeio, se vai ser um jogo. O que vai ser? Se vai ser uma atividade prática de vamos juntos preparar uma refeição. Toda semana, toda segunda noite é minha noite de sentar, de eu e meu filho que preparamos o jantar. E na quinta, eu e minha filha que preparamos o jantar. Então não importa, é aquele momento em que você fecha a porta da cozinha e que só você e sua filha estão sozinhas lá. Só você e seu filho estão sozinhos lá. Porque na terça é a noite do pai preparar o jantar que eu tô inventando, né? Aí eu já não sei também como é que vai ser a dinâmica de vocês. Mas é isso, fazer essa lista, considerar a sua atitude, a sua atenção, dedicar tempo para isso.
é o que vai garantir ou não as tais das memórias afetivas para os nossos filhos no futuro, gente. É isso, tá? Então, eu não sei se vocês... deixa eu ver se alguém tá falando... Isso, é isso mesmo, as janelas. Mindset de crescimento, da gente conseguir mudar. Plasticidade do cérebro, janelas light. Mas estou conversando mais com a minha filha de 11 anos, procurando entender mais ela, seu sentimento está sendo muito bom. É isso, Cris. Criar oportunidade para estar perto, sabe? Ouvir, falar, mas falar menos, ouvir mais. Demonstrar essa empatia, perceber, perguntar. Perguntar é maravilhoso. Perguntar para descobrir o que eles têm para contar. Deixa eu ver aqui. Eu sei. Dificuldade de comunicação é típico mesmo. Ainda mais assim, pré-adolescentes, adolescentes. Tempo importante, verdadeiro, isso. Olha só que delícia. Então, lembrando aqui. Olho no olho. Conversar. É esse tempo especial. Meu filho espera o momento de dormir para bater papo. É isso. Tem um momento, não importa qual é. É a hora que vou buscar na escola. É a hora que eu pego da escola, né? Que eu levo para a escola. É que geralmente na saída, né? Que já não tem mais aquela coisa do horário rígido, a gente tá mais tranquilo. Então, priorizar isso antes de dormir. Antes de dormir é um típico, é um clássico mesmo. Ai, que bom que vocês estão aproveitando aqui. Primogênito, aproveitar nosso momento especial. Minha filha me cobra esse tempo e eu não atendo. Então, tá nas nossas mãos essas memórias. Você sabe que outro dia eu ouvi da minha filha uma coisa que doeu ouvir. Ela falou que ela era uma das últimas a ser pega na escola. E que ela não gostava disso, que ela se sentia esquecida. Eu falei, mas filha... Eu, assim, né, tentando me justificar, me explicar para uma mulher adulta, né? Falei, filha, é porque a sua aula devia acabar, sei lá, tô inventando aqui, 5 horas, e eu chegava às 5:30, porque eu tinha uma aula minha que acabava às 5:30, professora, a vida inteira dando aula também, né? E eu sabia que você estava segura, que estava num lugar seguro, com pessoas, né, que eu conheço, que eu conhecia, mas imagina, super, né, trabalhava na escola que ela estudava e tudo mais. Então, por isso, né? E aí ela... Ai, mas todas as outras mães e pais pegavam os filhos logo e eu era a última. Então, às vezes, a gente não sabe, sabe? Talvez eu tivesse que ter tido essa conversa com ela naquela época. Mas eu não ouvi esse sentimento, esse desabafo, essa frustração, essa tristeza, sei lá, essa mágoa, não sei. Na época, ela não falou... Eu não abri espaço para ela falar, então assim, não tô aqui buscando culpados, né? Tô querendo aprender com esse erro e compartilhar com vocês de que se a gente tem um espaço seguro para os nossos filhos diariamente poderem falar sobre os seus sentimentos, sabe? O que foi a coisa mais legal que aconteceu no seu dia hoje, filho? Qual foi a coisa mais triste que aconteceu no seu dia hoje, filha? Se eu tivesse tido esse hábito, né, com a minha filha na infância e ela tivesse me falado, não gostei de ter sido a última, falado isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu ia falar, caramba, então tenho que mudar alguma coisa aqui da minha rotina para que isso não continue acontecendo, né? Então, é isso, é a gente estar disposto a ouvi-los, para entender o que está se passando, quais são os pensamentos que estão passando pela cabecinha dos nossos filhos, quais são os sentimentos que eles estão sentindo, porque aí, nessa hora, que as crenças estão sendo formadas, é nessa hora que eles estão definindo quem eles são, qual é a relação deles com a gente, o que nós sentimos, estão aqui deduzindo, né? Estão lá pensando o que nós sentimos em relação a eles, sabe? Então, ó, viajar pra Lua, que delícia! Tem um monte de jogos, né? Estou tentando ter esse tempo com a minha filha, o pai dela é mais, o pai é mais distante dela e só cobra, e só dificulta. Então, se for por mim, ela nem tem acesso aos pais. Então, mas essa é uma coisa que você pode, num horário tranquilo, não em tom de cobrança, compartilhar com o pai dela do quanto está sendo prazeroso você ter esse tempo com ela, sabe? Só para compartilhar. Como quem diz, né? Olha, tá sendo tão gostoso, olha, ela tá falando, ela tá sabendo, ela tá conversando. Enfim, só compartilha, né? Porque aí ele vai, opa,
Eu não estava sabendo disso, de que ela tá gostando, de que ela tá sabendo, de que ela já aprendeu isso, de que ela tá estudando tal coisa, de que ela tá achando tal coisa, de que ela tá sentindo tal coisa. Então, quando você compartilha essas informações com outra pessoa pode ficar curiosa e minimamente atenta para isso. Agora, também, a gente não é responsável pela relação dos nossos filhos com outras pessoas. A gente só é responsável pela relação dos nossos filhos com a gente, tá? Então, a gente cuida da gente. Adoro ter um momento só com a minha filha, sempre tem algo para que nos distrai. Porque eu sei do que está falando. Às vezes a gente tá cansado e a gente quer um filme, né? Quer um filme, quer uma coisa assim, bem para ficar bem passiva, relaxando, descansando. É legal também ter esses momentos, mas é importante também ter momentos em que vocês conversem, que vocês se curtam, que ela ouça as histórias. E vou retomar uma coisa que eu falei outro dia, as histórias de infância dela, sabe? De quando era menorzinha, ou dele, né? Então falar para os nossos filhos histórias deles quando eles eram bebês, quando eles eram pequenininhos, histórias nossas, da nossa infância, de quando... Tô falando que essa foto surgiu numa arrumação que a gente estava fazendo aqui domingo passado, e minha filha viu, ela falou que fofinha, que gracinha, não sei o que, pegou, tirou uma foto e postou no Instagram. Quer dizer, assim, né, do nada. Aí começamos a conversar sobre isso, sobre infância, sobre uniforme, sobre escola, e aí surgiu a história de ser esquecida na escola. Alguém aqui conhece o Rummy Cub também? As brincadeiras, Double Ticket to Ride, Bandido, é isso, ó. Jogos educativos de madeira, eu também comprei uns jogos aí da coleção da Turma da Mônica, vocês já viram que eu sou fã, né? E de formar 4, assim, sabe? Tipo trilha, assim, bem legal também. Brincar no corredor, agora estão brincando no... Sobrou os corredores, né? Para as crianças brincar. Eu tô sabendo de um monte de criança que tá praticando cambalhota, estrela, nos sofás, nas camas. As camas viraram trampolins também hoje em dia. Jogo da velha, é isso. Jogo da velha é uma delícia. Eu usava muito em restaurante. Sempre quando eu tava com os meus enteados, né? Em restaurante, clássico, eu carregar dentro da minha bolsa papel, caneta, né? Vários, para poder fazer stop. Sempre jogamos muito stop, né? Com eles mais velhos. E jogos da velha, forca, esse tipo de jogo assim que dá pra... palitinho, que dá pra fazer em restaurante. Ó, pequenos momentos dentro do dia a dia que amam a volta da escola, vem árvores, as nuvens, desenhos, presenças pequenas, né, especiais, ouvir música. Obrigada por ter mencionado, eu tinha esquecido. Juntos ouvirem música, dançarem, cantarem, fazer sessão de karaokê. É isso aí, a felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Tem até uma música assim. Como eu lembro das histórias que minha avó contava e hoje conto pro meu filho. A partir de que idade que a criança passa a lembrar dessas memórias? Não, tem gente que lembra, assim, mas tem idade. Eu lembro que quando eu tinha 1 aninho, não sei o que. Você fica até assim, passada, né? Eu mesma não lembro. Eu lembro, sei lá, devia ter uns 4 aninhos, 3, 4 aninhos. Não sei te dizer, né? Então depende de cada um. 13 anos não quer falar quase nada. É típico dessa idade não querer falar quase nada. Importante lembrarmos também que ainda que estudemos, nos empenhemos, fazendo o nosso melhor, senão na busca da perfeição. Obrigada por estar lembrando isso. Não existe perfeição. Criamos um momento de conexão antes de dormir. Pergunto o que mais gostaram do dia, o que querem agradecer, tem algo que queriam mudar, que deixou triste. Isso é maravilhoso. Adora, falo dela, desde bebê. Ama ver as fotos dela de crianças, as fotos dos aniversários, álbuns, liga os pontos, stop. Estão lembrando aqui também. Ai, que legal. Sempre jogo com a minha filha. Criar brincadeira que inventamos. Morasse na lua, como seria seu mundo? Se morasse no céu, se fosse uma fazenda. Ai, cada coisa legal, que ideia. Essas coisas de imaginação. Criar o seu próprio jogo da memória. Eu amo. Nossa, eu vivia fazendo isso. Porque, como boa professora, né? E eu sou de uma época que ainda mal existia impressora, assim, do jeito que existe hoje, as facilidades todas. Eu pegava papel mesmo, recortava em quadradinhos, assim, e dava, assim, duplas de papel para os meus enteados, para fazerem desenhos iguais, sabe? Então, ó, aqui você desenha isso, desenha aqui. Você já sabe escrever? Escreve um, desenha o outro, enfim. E dá pra fazer até coisas mais elaboradas, né? Perguntas e respostas e tal. E aí depois todo mundo contribui com o seu trabalho, né? Com o seu desenho e tal, pra fazer o jogo. E aí faz o jogo da memória feito em família.
Gente, tô adorando as contribuições de vocês, só tenho a agradecer. E olha só que horas são, já tá na hora da gente terminar. Bom, espero que vocês se sintam inspiradas para, atenção, cuidar da sua criança interior, ter autocompaixão, autocuidado. Continuar com foco no seu autoconhecimento, na sua autoconsciência, porque é isso que vai desenvolver o seu autocontrole, a sua autorregulação, para poder desenvolver a empatia, que é tão necessária para a gente ter essa compaixão, esse interesse social, para a gente conseguir se conectar com os nossos filhos. Porque, gente, nada melhor do que tempo especial com cada filho para criar essa conexão, esse senso de pertencimento e de importância. Então, espero que vocês tenham aproveitado aqui essas reflexões sobre a nossa memória, as nossas memórias afetivas. Estou vendo se tem alguma outra coisa aqui muito importante que eu tenha deixado, porque imagina se eu olhei para as minhas anotações, né? Nem olhei, fui lembrando aqui, fui falando. Acho que eu só não falei essa parte aqui do quanto as nossas memórias vão ficando embaçadas e confusas à medida que o tempo vai passando. É verdade. Infelizmente, né? Esse é o mal do século. Meus queridos, fiquem bem. E é isso, gente. Até mais.